E aí, gente, tudo bem? A gente vai começar o nosso webinar de hoje, que a gente vai falar sobre aprendizagem baseada em competências aplicadas na plataforma NIO, a plataforma educacional que a gente apresenta aqui nos webinários todo mês. Eu sou designer instrucional da Cypher Learning no Brasil, e para começar eu vou estar contextualizando um pouco vocês sobre o que é competência, como aplicar elas na educação, qual a função delas nos dias de hoje na educação formal e empresarial e universitária. E depois disso a gente vai fazer uma apresentação ao vivo dentro da plataforma mesmo, para mostrar como você pode criar um mapa de competências e incluir competências dentro do seu curso usando a plataforma. Então, para começar, a gente vai falar um pouco sobre os desafios da educação nos dias de hoje. Aqui. Então, hoje em dia, a educação, a avaliação, ela mudou muito em relação à avaliação que a gente teve no século passado e ao longo dos anos aí. Por quê? Porque como a sociedade mudou muito, muitos modelos de avaliação ficaram obsoletos ou não atendem 100% às necessidades dos estudantes de hoje em dia, do mercado de trabalho, do mercado universitário, etc., né? Porque se antes a gente tinha muita preocupação em classificar e numerar os alunos, né, com nota, com porcentagem, para saber quem conseguiu passar aquele desafio, né, e muitas vezes colocando toda a responsabilidade no estudante, hoje em dia a gente tem uma visão muito mais sistêmica do que é aprender e do que é ensinar. Então, os modelos de avaliação eles também precisam se adaptar a isso, porque é muito mais do que classificar e dividir entre os bons e os maus, os médios e os avançados, superdotados e os que não conseguiram desenvolver o mínimo necessário, muito mais do que classificar tudo isso, a ideia é a gente formar indivíduos, né, porque sejam influentes na sociedade e que consigam desempenhar seus papéis com cada vez mais eficiência e consigam levar a civilização a alturas ainda maiores e também se desenvolverem como indivíduos, né, numa situação muito mais sistêmica do papel da educação e da avaliação nos dias de hoje. Então, por isso é muito importante você ter noção de alguns pontos, né? Qualquer tipo de avaliação que você vai fazer, seja educação à distância ou seja presencial e tudo mais, né? Que é quem avalia, qual que é o público-alvo, qual o perfil dos seus estudantes, qual é a bagagem que os estudantes já têm, né? E todos esses detalhes que os professores, os coordenadores, os educadores precisam estar cientes, né, de como que os seus estudantes são, de onde que eles vêm, e qual também é o objetivo deles ao final do processo, né, o que eles querem fazer, o que é interessante para eles, né. Então, quem é avaliado, né, que é o estudante, como é o corpo docente também, né, qual é a formação dos professores, quais são as limitações do corpo docente, qual é o domínio tecnológico do corpo docente no momento atual, como eles podem usar as ferramentas, quais são os pontos fortes e fracos da equipe que vai compor o projeto. Qual o sistema que vai ser utilizado, né? Então, qual o sistema de avaliação que vai ser modelado a partir disso. Que também é muito importante você ter uma noção completa de quem vai fazer o quê, como a sua equipe vai se dividir, se as avaliações vão ser ao final, se as avaliações vão ser no começo e depois no final, né? Então, todo esse sistema de avaliação. E qual é o objetivo final do curso, né, desse processo, que muitas vezes se perde no caminho e que não pode acontecer. É muito importante que o processo seja claro e quais são os objetivos e as metas que os alunos possam atingir. Né? E a gente também tem a importância do papel da tecnologia, hoje em dia, né, que muitas vezes as pessoas pensam que você pode simplesmente colocar computadores em sala de aula ou acrescentar conteúdos na internet e que isso já é uma grande mudança, né, uma grande inovação. E a gente, vendo um pouco mais a fundo, a gente sabe que, na verdade, você precisa mexer no modelo educacional que esteja as tecnologias como apoio, né? Assim, dessa forma, elas podem auxiliar os professores e apoiar os projetos pedagógicos, né, para aprendizagem, e não nunca substituir, né, a criatividade humana, a bagagem dos professores e tudo mais, né. O grande desafio é fazer ela ser integrada à sociedade para resolver as questões que a gente já tem, e não criar muitas questões novas, né, muitos problemas a mais que talvez não existissem antes, por causa do mau uso da tecnologia, né. Então, para isso, a gente sabe que a gente pode dividir em 6 itens principais. A questão da avaliação na EAD, que é a questão do ensino-aprendizagem,
né, como você vai ensinar esse processo, se a avaliação vai ser formativa, que é uma coisa muito importante, você ter uma avaliação diagnóstica, que continuamente, ao longo do curso, você ensine o seu aluno, você avalie ele, e você entenda parte a parte quais são as dificuldades e quais são os pontos que precisam ser avaliados, em vez de você sobrecarregar os estudantes com uma grande avaliação ao final, com muitas questões, ou que seja muito extensa, né? A ideia é que a formação seja aos poucos, que ela vá por etapas e que ela consiga cobrir todos esses pontos, né? São muito importantes. E também a questão dos objetivos de aprendizagem que a gente tem, que são muito importantes, para que ao final você consiga identificar e separar especificamente quais objetivos foram atingidos ou não pelos grupos dos alunos, e também está ligado aos indicadores de desempenho, que é outra parte muito importante, que as competências podem ajudar bastante nesse sentido. Porque com os indicadores de desempenho, você pode acompanhar os resultados dos estudantes e saber quais são os diferentes pontos que eles estão caindo para trás, ou que eles estão indo muito bem, para você poder medir a motivação desses diferentes contextos, desses diferentes perfis de estudantes que você vai descobrindo junto ao longo do seu processo de aprendizagem. Por isso, também é muito importante que o corpo docente, que os estudantes tenham um nível de domínio tecnológico, para saber qual é essa questão desse nível de domínio de tecnologia que eles têm, para que você não coloque muitos recursos e que você tenha uma plataforma muitas vezes mais amigável, e que os alunos consigam utilizar, que eles consigam acessar os recursos sem muito problema, que eles tenham conexão com a internet estável. Então, todos esses pontos também precisam ser levados em consideração, né? Por exemplo, se você acabar fazendo uma atividade cronometrada, né, um questionário cronometrado, se o aluno perder a conexão, o que acontece? Ele vai pausar o questionário, ele vai ter que começar a fazer de novo. Então, vários desses detalhes que influenciam na hora que a pessoa está realmente ali colocando, né, a mão na massa. Se ela usa o celular ou não, que a gente já sabe que já foi comprovado que muitas das pessoas estudam pelo computador, né, estudam pelo mobile, não estudam pelo desktop, pelo laptop, né, porque elas estão em trânsito, elas estão no ônibus, elas estão no carro, elas estão no metrô e tem aquele tempo para estudar, né? A questão do aprendizado na nuvem, que você vai ter muitas tecnologias dentro da nuvem, e quando usar a nuvem, quando não usar, porque justamente pela questão da internet, é muito importante que você tenha uma opção nativa, né, uma opção que você consiga, que o aluno tenha o conteúdo que ele precisa no próprio dispositivo, para que ele consiga estudar, mesmo que ele acabe ficando sem internet, ou que ele não tenha um acesso contínuo à internet, que a gente sabe que a realidade aqui do Brasil nesse sentido, ela ainda é um pouco falha, que você ainda precisa, apesar de estar melhorando, ainda precisa levar isso em consideração. Também precisa levar em consideração os estilos de aprendizagem de cada aluno, né, que existem vários tipos diferentes, né, visual, auditivo, vários estilos de aprendizagem diferentes que você precisa abordar. Então, para isso é importante você ter diferentes tipos de atividades dentro do seu conteúdo, né? Então, você pode diferenciar elas entre atividades mais sociais, como a discussão em fórum, atividades de apresentação de trabalho, uma atividade que seja mais teórica, uma atividade que seja mais prática. E isso, os ambientes virtuais, eles dão bastante flexibilidade para que você consiga ter vários tipos de atividades bem diferentes. Também é importante também levar em consideração o contexto, né, da realidade de cada pessoa, né, como é o IDH da região, como é o IDH do perfil dos alunos, se eles vêm de classe média, se eles vêm de uma classe mais baixa, se eles vêm de uma classe alta, nível de escolaridade dos pais, nível de escolaridade geral deles, né, então como é esse perfil, como é o contexto da vida dessas pessoas que você está atendendo. Né, então você acaba colocando muito mais itens, né, você acaba levando em consideração muitas vezes uma gama de aspectos muito maior do que uma simples avaliação, um questionário online que você vai lá igual para todo mundo e todo mundo vai ser medido na mesma caixinha, né? Que é justamente o contrário do que a gente precisa hoje na sociedade, né? Que a gente precisa cada vez mais de pessoas criativas, de pessoas que pensem fora da caixa e que não podem ser formadas e avaliadas de acordo com um modelo assim tão restrito, tão rígido quanto se tinha até um tempo atrás, né? E também como ainda existe bastante, né? Porque esse processo ele não é um processo rápido, né? Então a gente ainda está trabalhando em maneiras disso mudar e encontrando outras soluções, né? E algumas dessas soluções são os métodos e ferramentas avaliativas que a gente pode utilizar em vários tipos de conteúdo diferentes, né? Como a avaliação contínua, que eu já comentei aqui, que você pode continuamente ao longo do curso falar e avaliar cada parte
do conteúdo e das competências, no caso que você também precise identificar nos alunos, que eles precisem dominar. E a aprendizagem baseada em problemas também é um método que tem sido bastante utilizado, é quando você entrega uma situação em tempo real, e aquele grupo, aqueles alunos precisam resolver e chegar a um consenso e realmente encontrar uma criatividade, uma solução para aquela situação que você coloca, né? A sala de aula invertida, que também tem sido bastante utilizada em todos os tipos de faixa etária de estudo e de formação, né, tanto empresarial quanto universitária também, né? Que é quando o estudante, ele, em termos gerais, ele vai estudar todo o conteúdo em casa ou pelo computador, pelo ambiente virtual, e ele vai para a sala de aula para resolver problemas e para conversar com os professores, para realizar atividades práticas e tudo isso, né? Então, nesse caso, seria bem interessante. E também a gente tem a questão do ciclo de aprendizagem vivencial, que é também um método parecido com a aprendizagem baseada em problemas, que é composto de 5 etapas, né? Desde a vivência até a conclusão dele. Que é quando você também parte de um pressuposto real, de uma situação, de um estudo de caso que existe, e a partir disso você vai chegar ao resultado final e como seria a melhor maneira de proceder naquela situação. Para o estudo dos adultos, né, para a andragogia, são métodos que são bastante interessantes, principalmente o ciclo de aprendizagem vivencial e aprendizagem baseada em problemas, porque os alunos adultos eles já têm uma bagagem muito maior de conhecimento e de vivência do que os estudantes que ainda estão se formando na vida, que são adolescentes, que são mais novos e tudo mais. E o mapa de competências, que é o que a gente vai focar aqui hoje, que a gente está colocando, que é a questão de você ter um desenvolvimento de um conjunto de habilidades, um conjunto das competências, né, desses objetivos de aprendizagem que você queira que os alunos aprendam ao final. Então, você consegue ter esse processo bem estruturado, utilizando a aprendizagem baseada em competências. E a gente vai se aprofundar agora. Quais são as características das competências? Algumas características importantes delas é que elas são concretas e mensuráveis, então você precisa ter um objetivo final palpável para você ter uma competência, né? Ela não é um conhecimento abstrato, ela é algo que pode ser aplicado. Você precisa ter objetivos de aprendizagem bem definidos, que é o que vai te guiar ao longo de todo o processo, porque a partir deles você pode criar esse processo para atingir o domínio das competências. Né? Então, com isso também você consegue identificar as lacunas educacionais de cada indivíduo e o que ele precisa para chegar àquele domínio da competência. E você também promove muito a autonomia e o protagonismo do estudante, que a gente fala muito hoje em dia de metodologias ativas, né, de sala de aula invertida, e você coloca o aluno no centro do processo, né, não como um receptáculo vazio, né, algo que vai ser apenas receber passivamente a informação, né, ele também participa desse processo com a sua própria bagagem e com o seu próprio nível de conhecimento e tudo mais, né, que não é descartado. Porque o que é importante com as competências é que você sabe onde você quer começar e onde você quer chegar. Então, você consegue mensurar esse processo de forma bastante mais eficiente. Tanto que as competências ficaram muito populares e são muito utilizadas no meio corporativo, né? Para treinamentos empresariais, para treinamentos de equipe, né? E também é utilizado em escolas em uma menor escala. Mas como ela se mostra muito efetiva, é um modelo que pode ser utilizado em qualquer situação. Porque basicamente o que você precisa ter é o que aprender, como aprender e como verificar o aprendizado ao final de tudo. São os 3 pontos principais em que as competências cobrem. E entrando nelas mais também, as competências, talvez você já tenha ouvido falar do chá, que é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que formam a competência, né? Que esse é um modelo que é muito utilizado no meio empresarial também. Mas hoje em dia também se acrescenta o contexto social a isso, né? Porque você não dissocia mais as dimensões emocionais, humanas e interpessoais das competências. Isso também deve ser levado em consideração. Mas senão as competências acabam se tornando apenas técnicas, apenas puramente de habilidades operacionais, né, e acabam não evoluindo a criatividade e as relações emocionais que cada vez mais é colocado, que a gente já passou a etapa digamos, da Revolução Industrial, de ter processos eficazes e de ter produtividade exacerbada, e se volta muito mais a sociedade agora para uma qualidade de vida, para um funcionamento sadio das instituições, e para isso é preciso incluir o contexto social e interpessoal também dentro das competências, né?
mesmo as competências mais simples. Preciso que elas estejam, ter noção de que essa dimensão existe, né, além do fazer técnico. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo do gráfico, de como que acontece o processo de competências, colocado em termos bem gerais, para mostrar que elas podem ser aplicadas um mapa em qualquer situação, que o aluno vai ter o conhecimento inicial e ele precisa chegar ao conhecimento final. No conhecimento inicial, você vai ter todas as competências necessárias e, ao final, você vai ter o que se chama o domínio das competências, né? Porque nesse processo, você vai preencher as lacunas de aprendizagem e o aluno vai poder ter todos esses objetivos cobertos ao final do processo. Por exemplo, digamos que uma competência que exista seja criar funções matemáticas no Excel, Microsoft Excel. Então, o que você precisa para dominar essa competência? A pessoa precisa saber operar o computador, ela precisa conhecer os menus gerais do Excel, ela precisa também conhecer matemática básica, que é necessário, e ela precisa conhecer as funções específicas para criar funções matemáticas no Excel. Então, peraí. De todas essas funções, você tem um grupo de estudantes, você vai verificar quais competências as pessoas já têm, talvez, por exemplo, matemática básica, elas já tenham e já sabem operar computadores, mas nunca viram Excel na vida. Então, eles precisam começar a aprender o Excel desde o começo para poder dominar aquela competência. E talvez algumas delas já saibam alguma coisa do Excel, mas não usam as funções. Elas usam eles para fazer outro tipo de planilha, mas nunca usaram essas funções específicas. Então, você já tem aí 4 competências dentro de uma competência maior que você precisa cobrir para chegar ao final daquela competência específica. Então, você tem todas as etapas que você precisa passar para chegar a esse domínio, quebradas e fragmentadas, e que você consegue mensurar de uma forma bem racional e mostrar que é possível aprender, né, de acordo com o seu nível. Você apenas precisa passar pelos níveis para chegar ao final daquele processo e conseguir pegar todas as competências. Então, esse é um exemplo de o que é uma competência e como ela funciona dentro de um processo de ensino. Né? Agora, os elementos de um curso baseado em competências, o que você precisa ter? Você precisa mapear essas competências, você precisa que elas estejam em consonância com os objetivos de aprendizagem que você separou, você precisa de conteúdos e atividades que não sejam apenas engajadas, motivadoras, mas que também estejam de acordo com esses objetivos e com essas competências, e você precisa avaliar ao final de uma forma integrada também a todos esses outros itens, né, os objetivos de mapeamento. Né, que muitas vezes não seja apenas um questionário final, né, mas que também seja um seminário, que sejam vários tipos de avaliação diferentes, que você consiga pesar várias competências diferentes, de formas diferentes, para chegar àquele resultado final. Então, esses são alguns dos exemplos, né, basicamente um resumo do que você vai ter dentro de um curso. O mapeamento de competências é muito importante, e ele pode ser resumido em 6 passos, né? Então, primeiramente, você vai ter que identificar o conjunto de competências necessárias, que nem ali a gente viu o exemplo do Excel, né? Então, para aquele nível de competência, você precisa de tantas outras competências menores ou de outras competências maiores para preencher, né? Ou seja, o currículo de uma universidade, né? Para você formar o engenheiro agrário, digamos assim. São várias competências e subcompetências e pré-requisitos de competência que formariam um mapa muito complexo. Então, essa identificação do conjunto de competências necessárias para você ter, digamos, no final, uma pessoa que domine o Excel, uma pessoa que seja engenheiro agrário, uma pessoa que saiba preparar um conjunto de drinks para uma cafeteria também. Isso pode ser vários, né, independente da área. Você vai ter as competências necessárias para executar aquela tarefa. Você precisa descrever essa competência de forma clara, né? Então, você vai ter muitas vezes um verbo de ação. Por exemplo, entender os menus do software Microsoft Excel, né? Diferenciar as versões do Microsoft Excel entre 2006, 2010 e 2012. Então, você vai ter esse tipo de declaração para você descrever uma competência de forma bem objetiva. Você vai priorizar elas, né? Que nem a gente viu ali, que a gente teria as competências básicas, né? Que seria operar computadores e conhecer matemática, para você começar a aprender o Excel. Né? Então, você vai ter essa chave também, essas prioridades. Se não for no mesmo processo educacional, não, a gente só vai ensinar funções matemáticas de Excel. Então, você precisa ter um pré-requisito para que os alunos já venham com essa competência. Então, eles não poderiam fazer o curso, por exemplo, se eles não têm essas pré-competências que não serão abordadas. Mas também, quando você faz um curso seja um pouquinho mais avançado, é importante saber o que pedir antes que o aluno comece o curso, senão ele vai ficar perdido, né? E não vai aproveitar o seu conteúdo.
E também isso faz parte já da análise das competências e pré-requisitos, isso que eu acabei de falar. Então, você vai fazer esse mapeamento e também vai direcionar as pessoas para que elas saibam para onde elas precisam ir e quais cursos elas precisam fazer, em qual nível que elas estão, né? Isso também pode ser feito de acordo com testes de nivelamento, por exemplo, para língua estrangeira, né? Teste de inglês, para você saber qual é o seu nível, para saber quais competências você já tem naquela língua, né? Quais são esse seu nível. E depois disso, você vai aplicar as competências no curso mesmo e avaliar elas durante e depois do processo. Então, esse mapeamento de competências é uma parte bem importante para você começar a trabalhar com elas. E você pode mapear elas de várias formas diferentes, né? Muitas vezes nas empresas se usa muito questionários, entrevistas, que as equipes de treinamento e de TD, né, fazem com gerentes, fazem com as equipes para saber quais são as lacunas de aprendizagem, para entender quais são essas questões, esses problemas, e a partir disso montar o mapa. Eles também podem ser considerados bases curriculares, diretrizes escolares, né, do MEC ou da sua universidade, também podem ser a base para o mapeamento para criar vários cursos diferentes. E agora a gente vai a seguir ver uma apresentação ao vivo de como você pode criar e aplicar essas competências no NIO, a partir do momento que você tem o mapa delas e criar eles dentro da plataforma. E a gente vai ver isso agora, a seguir. O painel de controle do usuário, do EdTech Brasil. E aqui eu vou mostrar para vocês como a gente consegue criar as competências. Então, aqui em recursos, você consegue adicionar e você vai ter as competências aqui já prontas para você inserir na sua plataforma. Vou colocar aqui conjunto de competências. Vou adicionar aqui. Colocar em alguma biblioteca que você prefira, né? Seja da escola, sua própria biblioteca também, do campus. Vou colocar aqui na escola. Então, a partir daqui, você pode adicionar as competências que você já tenha planejado e colocado no mapa de competências dentro do ambiente virtual de forma bem simples. Você pode adicionar elas por formulário ou por arquivo CSV. A gente vai ver os dois jeitos. Por formulário, você consegue inserir ela diretamente aqui na plataforma, né, só colocando o número e o nome. E aqui uma descrição dela também, por exemplo. Avaliação. Sociedade virtual. Um exemplo de descrição de competência. Que também não é recomendado que não seja muito longa, que não seja muito detalhada. Ela tem que ser bem objetiva. E assim que você coloca uma, você pode adicionar competências PAI também, para caso de você ter subcompetências dentro de uma competência maior. Então, isso também você consegue ter essa flexibilidade. Vou acrescentar algumas aqui para a gente ter todas do exemplo. Só mais uma aqui. Vou deixar elas sem parentesco. Vou adicionar rapidamente aqui na lista. Então, aqui a gente já tem algumas. Eu vou mostrar também como que você adiciona elas pelo arquivo CSV. Eu vou acrescentar um arquivo aqui, um arquivo apenas de vírgulas, né, que você consegue exportar eles, digamos, de um Word ou de uma planilha, e você já vai ter todas as competências e você consegue importar elas rapidamente para a plataforma.
né? Então, vou adicionar aqui um arquivo para mostrar para vocês. Carregando. Eu vou abrir o arquivo para vocês verem como ele é também. Vou clicar em importar aqui e aguardar. Uma vez que ele é completado, ele te dá os resultados. E aqui já tem todas as competências que eu tinha separado para mostrar. Então, aqui você também pode mexer nos itens para deixar uma dentro da outra, mover a hierarquia delas, mover elas para cima ou para baixo, mudar a direção delas e tudo mais. E para excluir isso, você precisa excluir também. E você também pode exportar elas pelo arquivo CSV, para você ter elas guardadas e poder reutilizar, né? Quando ele exporta o arquivo, você pode baixar ele por um link que vale por 24 horas. E você vai ter todas elas para utilizar, para guardar fora da plataforma também. Você pode ver que aqui ele vai ter a lista de cursos e de tarefas onde as competências estão sendo utilizadas. No caso aqui não vai ter nenhuma, porque a gente acabou de criar a lista, então ela realmente não está sendo utilizada em nenhum curso, em nenhuma lição. Então, nenhum curso está associado, nenhuma tarefa está associada. Por aqui. Então, para você ter todo esse conjunto de competências dentro de um curso, dentro de um conteúdo online, você só precisa integrar eles aqui dentro da plataforma. Então, a gente vai mostrar como é que isso é feito. Eu vou entrar aqui no curso que dá mais base do assunto de hoje, de competências, que vocês podem estar acessando também depois para participar e ter um pouco mais de aprofundamento do assunto. Que ele abrange um pouco mais de tópicos, além dos que a gente apresentou aqui. Então, eu vou vir aqui em maestria, nessa atividade aqui, que é onde você pode adicionar as competências dentro do seu curso. Então, o curso está pronto para as competências. Eu vou vir aqui em adicionar competências. Eu posso criar novas ou usar a biblioteca, que é o que a gente já criou a partir dali. Ele já aparece aqui dentro dos filtros. Então, só vou apenas selecionar aqui. E você vê que aparece todos os conjuntos de competência que a gente tem na plataforma. E você pode replicar elas dentro do seu curso, que é o jeito mais otimizado de você utilizar. Então, aqui agora você tem todo um conjunto de competências para você distribuir no seu conteúdo, né? Já considerando que você tenha tudo isso colocado numa unidade só, colocado tudo isso de uma forma racional e ramificada, né? Então, você pode ver que aqui no conteúdo a gente tem as lições, que é o conteúdo em si mesmo, né? Os textos, as imagens, os vídeos, né? Separados em lições. Então, eu já tinha colocado aqui cada item relacionado às competências do curso que foi criado. Então, você vai ter aqui um item configurar competências. E como elas já foram colocadas, você pode inserir quais competências estão sendo utilizadas dentro dessa lição em si, né? Desse módulo, lição, disciplina, dessa parte do conteúdo. Acho que vai até aqui, sim. Então, tá. Então, essas competências são abordadas nessa sessão com esses itens aqui, né? Então, você pode ir em cada lição e configurar as competências dela e escolher quais que estão sendo abordadas nessa tarefa, nessa sessão, e assim mapeando elas, colocando elas uma por uma. Então, conforme você for adicionando, você pode ver aqui na maestria que a cobertura dela vai mudando. Então, aqui você tem uma cobertura, como a gente ainda acabou de começar, uma cobertura regular, né? Então, cada lição
está em você tem uma lição que aborda essa competência. Então, você pode ver em detalhes quais são as competências que estão sendo rearranjadas dentro do conteúdo, quais ainda não foram abordadas e quais talvez estejam sendo muito abordadas, né? Então, o nível de abordagem de cada um, relação a lições e tarefas, né? Recomendada que tenha pelo menos, no mínimo, uma lição e uma tarefa para cada competência, né? Que você também vai avaliar essa competência, além de você demonstrar ela. E daí a classificação vai te mostrando, né, quais são em qual ponto o seu curso, o quão bem ele cobre as competências. Né? Daí você tem todas elas aqui. E a partir disso, você também pode alterar essa nomenclatura de bom, regular e ruim. Você pode editar ela para colocar até 5 itens, né? Então você não precisa seguir isso aqui 100%, você pode flexibilizar, personalizar para suas necessidades também, mudar as cores e tudo mais, e ver se os estudantes vão poder ver a maestria, ver se você prefere por número ou por nome, como que você vai calcular, né? Se é por melhor ou por mais recente, né? Mostrar aos estudantes e marcar envio de tarefas com competências para os estudantes. Então, para eles terem uma visão, eles podem ter uma visão bem completa ou uma visão mais restrita das competências que eles estão estudando. Né? O recomendado é que eles realmente saibam e tenham noção de cada parte do conteúdo, analisando cada competência. Então, aqui nas regras, também é uma funcionalidade muito importante da plataforma por causa das funções de automação. As funções de automação, elas conseguem que você dispare eventos para cada item dentro da plataforma e baseada em algumas reações. Então, por exemplo, se eu adicionar uma regra aqui, eu posso selecionar, por exemplo, uma competência e dizer que se essa competência for menor ou igual a, digamos, 30%, por um mês, digamos, passou um mês de curso e essa competência ainda está nos 30%, o aluno realmente não evoluiu nela. Ele faz isso por dias. Então tá, essa é a regra. Se a competência estiver menor ou igual a 30 por 30 dias, você pode adicionar uma ação. Então você pode enviar uma mensagem personalizada, digamos, vamos estudar. Uma mensagem de motivação, quer dizer, percebemos que você ainda tem estudado determinada parte do conteúdo, etc. Você pode inserir links, inserir vídeos, né, mandar materiais complementares para o estudante, talvez. Né, você pode mandar tanto para ele quanto para outros perfis, né, como os professores, os pais, administradores, e salvar. E você não precisa deixar apenas uma ação, né? Você pode colocar outras também. Você pode, por exemplo, adicionar uma lição, mostrar tarefa, mostrar uma lição. Então, se o aluno está indo muito mal em determinada lição, você coloca mais conteúdo para ele, você motiva ele para estudar mais, e especificamente daquela competência que ele não está indo bem. E você pode criar regras para todas as competências também. Então, você pode personalizar o tipo de material e o tipo de conteúdo para cada aluno que não estiver conseguindo avançar em cada competência. Então, se ele está indo mal nessa, mas nessa daqui ele está indo bem, conseguiu 90%, ele não vai receber material para essa, ele vai receber o contrário, vai receber estímulo, vai receber um prêmio, vai receber uns parabéns, vai receber um certificado. Você pode colocar certificados para cada competência também. E assim você pode modelar, né, a sua integração com os alunos que estão indo, tanto os que estão indo bem mal, quanto os que estão indo extremamente bem, né? Eles também precisam ser motivados, né? Porque muitas vezes, se o curso está muito fácil para o estudante, ele acaba se desmotivando porque ele não tem nenhum desafio. Né? Então, você consegue, pelas competências, administrar isso de forma bem flexível, de forma bem robusta também, porque você tem bastante opções nesse sentido. E eu também queria mostrar as competências ocorrendo, como essas daqui a gente acabou de colocar no curso, elas não têm nenhum aluno fazendo elas. Então, eu vou mostrar um curso que já tenha sido feito, já tenha outros alunos dentro dele, né, que na sessão de maestria,
você consegue ver os estudantes, né? Então, você consegue acompanhar o nível de competência de cada estudante, né? Nesse curso sobre criação de cursos online, você tem a competência modelo AD, né? Que explica sobre esse modelo de aprendizagem, você tem sobre taxonomia de Bloom, né? Que está relacionada à sala de aula invertida. Então, você tem diversas competências diferentes e você tem o quanto cada estudante está indo em cada uma delas, né? Os que estão indo bem, os que estão indo mais ou menos, os que estão indo bem mal. Então, aqui você pode ver a competência em si, né? Mas você tem a visão geral dos estudantes em cada competência que eles tinham passado, né? Se eles ainda não estudaram o assunto, eles não vão ter nenhuma, né? Quer dizer que eles não avançaram ainda, né? E você também pode ver por estudante. Se você clicar no estudante, você consegue ver o progresso geral dele e ver a maestria específica dele também, né? Então, clicando nele aqui, você pode ver a classificação do estudante particular, né? Então, você pode ver o quanto ele foi bem ou mal em cada competência e acompanhar isso de forma bem específica, particular, muitas vezes chamar os alunos que estão indo mal para uma coisa só e realmente gerenciar isso, né? Você tem todas as ferramentas para isso aqui na plataforma. Então, assim que você vê as competências específicas e vê a visão do estudante dentro do curso aqui. Eu vou desmutar todo mundo, então se alguém tiver alguma pergunta ou quiser saber mais alguma coisa, você pode também conversar, me perguntar, e se tiver alguma dúvida, informação. E se não, então... Alô? Oi. Oi, Ana, tudo bem? É o Ulisses aqui. Quero agradecer aí o seu tempo, a disponibilidade, tá? Por fazer esse webinar. Eu gostaria também de convidar todo mundo, quem quiser, é claro, a mandar um e-mail para você cadastrar eles nos cursos do nosso EDTech aqui, que foi mostrado, né, no webinar. Tem vários cursos lá, são cerca de 10 ou 12 cursos sobre educação, falando sobre o que as dificuldades, os desafios aí da nova EAD, né? Principalmente aqui no Brasil, focando sempre no mercado nacional. Então, quem tiver interesse, quem quiser participar, é só mandar um e-mail para você e você vai cadastrar o pessoal aí nos cursos, tá ok? Se vocês tiverem maiores dúvidas também, nós estamos à disposição. A Ana vai passar aí no chat para vocês os contatos dela, tá? Os contatos da Cypher aqui de São Bernardo do Campo, do Brasil, né? E sempre que vocês precisarem, a gente está à disposição para atender vocês da melhor maneira possível, ok? Os contatos na tela. Então, quem quiser colocar e anotar e separar eles aqui também. E qualquer coisa, a gente está disponível por e-mail pela plataforma também. É isso aí. Obrigado, viu, Ana? Grande abraço para você e até mais. Tchau. Tchau, tchau.